Entendendo os Evangelhos é o título da lição 5, classe de juvenis. Nós estamos aí nesta viagem pelo Novo Testamento e eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e é um prazer receber por aqui professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a Palavra de Deus e a Escola Dominical toda semana para estudarmos e prepararmos a próxima aula. Na tua igreja tem um departamento de escola dominical, não tem? Então, por favor, compartilhe o link do nosso canal com toda a sua igreja, com todos os professores, com a sua cidade, com o seu campo, com Marte. Compartilhe, irmão. 70% dos vídeos assistidos no YouTube, eles são assistidos a partir de links compartilhados do YouTube no WhatsApp. Então, compartilha com os professores para alcançarmos outros professores. Também, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo que o teu comentário aparece por aqui, tá certo? E dá uma olhada aqui na descrição, tem muito conteúdo, mas eu falo daqui a pouco. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem. Nós vamos conhecer aí um pouco sobre a estrutura dos 4 evangelhos nesta lição maravilhosa, a lição 5 da classe 2 juvenis. Nós vamos entender os evangelhos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Romanos 1:16. São 4 evangelhos ou um evangelho sobre 4 perspectivas diferentes. Quem assistiu à última aula sabe a resposta. E você? Responde aí para nós nos comentários. Presta atenção nos avisos rapidinho aqui, ó. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Segue a gente no Instagram, @DenisPereiraOficial. Eu estou fazendo algumas lives muito interessantes lá. Você vai encontrar aqui no canal dinâmicas. Você vai encontrar aqui no canal lives com professores da Escola Dominical e também com comentaristas da CPAD. Dia 28 agora teremos uma live com o pastor e comentarista da CPAD, pastor Douglas Batista. Você vai encontrar aqui na descrição um link para acessar grupos do WhatsApp. Temos 6 grupos no WhatsApp com professores de todo o Brasil, onde semanalmente conversamos e compartilhamos materiais e conteúdos da próxima aula. E conversamos sobre experiências da Escola Dominical também. Os grupos estão muito legais, aí a interatividade dos irmãos. Muito obrigado a você que participa. Você que ainda não participa, clica no link aqui, grupos de professores no WhatsApp. Tem um outro link aqui, baixar conteúdo, material de apoio em PDF. Clica aí, você vai abrir pastas no Drive, pastas por aula e por classe. Tem aí, tem uma pasta marcadores de página, você pode baixar e imprimir para sua classe, para sua igreja, tem para todas as classes. Tem também uma pasta certificados de conclusão do trimestre, já para a conclusão desse trimestre aqui, estão prontos, é só você baixar e imprimir. E logo, um material para conclusão, uma prova, um quiz, alguma coisa nós vamos preparar, já estamos pensando aqui para preparar para o encerramento desse trimestre, tá certo? Pega a revista, pegue sua revista e vamos juntos estudar aqui os evangelhos. Tópico 1 na sua tela. Os evangelhos sinóticos. Só um instante. Muito bem, tópico 1 na tela para você, os evangelhos sinóticos. Você já viu quanto cada um de nós narra o mesmo fato que aconteceu de forma diferente? Consegue perceber as similaridades e diferenças quando pessoas distintas narram o mesmo ocorrido? Isso acontece devido à cosmovisão única que cada um de nós possui. Por isso que eu perguntei, são 4 evangelhos: evangelho de Marcos, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, ou apenas um evangelho? Nós já falamos na outra aula, é evangelho de Jesus Cristo, só tem um evangelho, só que são sobre 4 óticas diferentes, certo? São de culturas diferentes e eles são escritos para pessoas diferentes, certo? Mateus escreve para os romanos, Lucas para os gregos, João escreve de uma maneira mais universal e Marcos escreve para os judeus. Então, hipoteticamente, se um médico legista, um agente de seguros e um assistente social testemunhassem o mesmo acidente de carro, cada um narraria o ocorrido à sua maneira, dando maior destaque àquilo que lhe é peculiar.
e dependendo do público para quem eles escrevem. Então, se você escreve para advogados, você vai escrever numa linguagem do direito. Você vai usar palavras diferentes para contar a mesma história, certo? Isso, inclusive, ele é interessante. Eu estou dizendo para vocês, se não assistiu ainda, eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo com filmes indicados para assistir e em família e para assistir na igreja. Deus Não Está Morto, tá? A trilogia são 4 filmes e mais um filme Em Defesa de Cristo. Não é trilogia, esses são 4 filmes, né, irmão? Trilogia seriam 3. Mas enfim, Deus Não Está Morto tem uma sequência de 4 filmes e Em Defesa de Cristo, que faz parte, Deus Não Está Morto, 1, 2, 3 e 4. Em Defesa de Cristo faz parte desse segmento do Deus Não Está Morto. E lá tem uma instrução muito interessante, que é o seguinte: não se espera que pessoas diferentes, ao testemunharem um fato, usem as mesmas palavras. Se isso acontecer, significa que o testemunho destas pessoas foi falsificado, porque elas combinaram o que iriam testemunhar. Então, para que um testemunho seja considerado verdadeiro, espera-se que testemunhas diferentes testemunhem o ocorrido de forma verdadeira, mas acrescentando ao seu testemunho detalhes que ela percebeu, que o outro não percebeu, mas que não alteram a verdade do testemunho, certo? Por quê? Porque cada um tem uma cosmovisão diferente. Então, um médico focaria, por exemplo, Lucas. Você percebe que o evangelho de Lucas, quando ele trata da crucificação de Cristo, ele apresenta detalhes que os outros evangelhos não apresentam. Por quê? Porque Lucas é médico. Então, do ponto de vista médico, você tem uma ilustração, um testemunho da morte, da crucificação de Cristo, o sofrimento de Cristo, diferente lá no Evangelho de Lucas. Então, podemos então assim compreender as similaridades e distinções entre os 4 evangelhos. A gente costuma dizer 4 evangelhos, ok? Mas, certo? É um evangelho, 4 pessoas, certo? Por causa das muitas histórias em comum, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Eles são chamados sinóticos porque têm histórias em comum, visão conjunta, visão idêntica, certo? É por isso que há textos que eles têm referências em outros evangelhos, não é? Então há, por exemplo, deixa eu abrir aqui, porque a Bíblia que eu estou aqui, ela não tem. Por exemplo, os evangelhos sinóticos, eles têm, a ascensão de Jesus. Eu estou aqui, Lucas 24 e 50. E ele tem aqui a referência, Marcos 16, 19 e 20. O batismo de Jesus em Lucas 20, também tem Mateus 21, 23 a 27, Marcos 11, 27 ao 33. Então você percebe que ele tem outras referências, certo? Por quê? Porque são evangelhos sinóticos. Você quer ver só um texto que eu tenho me debruçado sobre ele, discutido com algumas pessoas, algo interessante? Olha isso aqui, eu vou aproveitar até para fazer aqui uma anotação. Aqui, olha só. Olha aqui, olha só. Lucas 5, isso aqui é muito interessante para mim. Lucas 5, versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles. Presta atenção nisso aqui, eu vou anotar na minha Bíblia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Agora vamos ver o que Marcos 1 e 16 fala do mesmo assunto. Marcos 1 e 16, ele vai falar da mesma coisa aqui, olha só. Marcos 1 e 16. E, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Você tem que ler as 3 referências para você entender que Jesus, ele não apenas chega quando Pedro está lavando, guardando as redes,
Mas Jesus acompanha a pescaria sem sucesso de Pedro. Agora, vamos para Mateus 4:12. É isso? Olha só, a mesma história contada de perspectivas diferentes. Mateus 4:12 e aqui tá aqui, não é Mateus 4:12. Então, deixa eu só ver aqui, ó, Mateus 4:18. E Jesus, olha aqui, ó, de novo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, Jesus acompanhou ali, não é? Essa pescaria. Agora, se você ler Mateus e Marcos, você vai ver que Jesus acompanhou a pescaria. Só Lucas é que vai dizer e que vai mostrar que Jesus acompanhou a pescaria e ficou esperando eles na praia. Certo? E aí, quando Jesus chega, eles estão lavando as redes. Por que eu estou falando isso aqui? Porque há uma ideia de que Pedro estava desanimado, porque teve uma noite sem sucesso. Mas aqui, o texto utilizado aqui, diz que ele estava lavando as redes. Não diz que ele estava desanimado em momento algum. É uma inferência do texto, que se faz. Ah, ele estava desanimado porque pescou e não pegou nada. Mas o texto não diz em lugar nenhum que ele estava desanimado. Então, para a gente não ter interpretações equivocadas, nós precisamos ler todas as referências, certo? Por quê? Porque essas peculiaridades, elas saltam mais aos olhos quando nos inteiramos de que foram escritas para povos de culturas diferentes. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos, certo? Muito bem. A relação entre os evangelhos, não é? A relação aqui entre os evangelhos. Sobre os registros feitos pelos escritores nos 4 evangelhos, vemos que a relação entre eles é de diálogo. Mesmo com a perspectiva diferente dos autores em cada texto, eles se completam. Não no sentido da narrativa cronológica dos fatos, mas na mensagem. 2 exemplos claros são os relatos da tentação de Jesus e a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito, muito importante para nós. E fique atento, tem treinamento especial para professores da escola dominical sendo preparados aí para vocês nos próximos dias. Veja, nós temos aqui os relatos da tentação de Jesus e a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. No primeiro caso, Marcos escreve: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre feras e os anjos o serviam. Bem resumido, não acha? Agora, só por esse trecho não temos a informação de que Jesus estava em jejum no deserto. Nem sabemos que tipo de tentação ele sofreu, nem vemos a forma como ele resistiu. Agora, Mateus e Lucas já vão nos dar todas as informações que Marcos não nos dá. Quanto ao serviço dos anjos, Lucas não menciona, já Mateus e Marcos sim, certo? Então, o que é isso? No segundo caso, o da mulher do fluxo de sangue, Mateus traz de forma resumida o relato. Ele não diz que ela havia gastado tudo que tinha com os médicos na tentativa de ficar curada, certo? Mas Marcos e Lucas vão dar estes detalhes. Então, uma regrinha básica para você entender, compreender os evangelhos é fazer o que eu fiz com a pesca milagrosa. É ler todas as referências. Por quê? Porque um evangelista vai anotar algo que para ele é importante e para o público que ele está escrevendo é importante, mas é diferente do outro. Então, nós vamos voltar aqui, ó, detalhes que para os judeus é importante, Mateus anota. Detalhes que para os romanos é importante, Marcos anota. Detalhes que para os gregos é importante, Lucas anota, certo? Então, são detalhes diferentes da mesma história, sem tirar a veracidade da história, sem comprometer a essência da história. Aqui fica uma grande lição para nós, que é o seguinte: Deus usa pessoas diferentes para públicos diferentes. Qual que é a grande lição destes evangelhos? Nós não podemos comprometer a história.
não podemos comprometer a palavra de Deus. Então a maneira como Deus me usa é diferente da maneira como Deus te usa. Mas nós precisamos aprender com Mateus, Marcos e Lucas. Podemos pregar de forma diferente, mas não podemos comprometer o conteúdo da palavra de Deus. Essa foi demais. Meu Deus do céu. Aleluia. Tópico 3. Aspectos dos evangelhos sinóticos, não é? Em linhas gerais, os evangelhos sinóticos apresentam as seguintes características. Mateus tem 28 capítulos. Ele apresenta a genealogia de Jesus. Por que ele apresenta a genealogia de Jesus? Porque ele foi escrito para os judeus, e para os judeus a genealogia faz toda a diferença, tá? Toda a diferença, a raiz genealógica. É filho de quem é. Lembra quando Saul pergunta sobre Davi? Quem que é esse rapaz aí? Quem responde para ele, fala, ele é filho de Jessé, o belemita. Ele está dando a árvore genealógica de Davi. Ele está dizendo da onde que Davi vem. Entende? Para os judeus isso era extremamente importante. Tá? É no livro de Mateus, no evangelho de Mateus, que nós temos as bem-aventuranças, que nós não temos em nenhum dos outros evangelhos. Olha que coisa interessante, não é? Marcos é o menor dos evangelhos, ele possui 16 capítulos. E ele se detém mais a contar os feitos de Jesus, os milagres, maravilhas e prodígios realizados pelo Senhor. Os ensinos de Jesus também se fazem presentes no evangelho de Marcos, mas muitos deles ocorreram durante alguns dos milagres realizados, principalmente quando alguém questionava o que estava ali ocorrendo. Então, é o menor dos evangelhos, mas foca bastante em milagres, e através dos milagres Jesus ensina grandes lições, principalmente para as pessoas que o questionam. Lucas possui 24 capítulos e é o que mais se aplica a trazer informações sobre o nascimento e a infância de Jesus. Então, se você não lê Lucas, você não vai ter detalhes do nascimento de Jesus que Mateus não conta, certo? Mateus pega a genealogia, nascimento e já vai para a tentação. Lucas ele vai trazer alguns detalhes sobre o nascimento de Jesus, como por exemplo o nascimento de João Batista, certo? Embora Mateus e Marcos também tenham muitas parábolas, Lucas tem forte presença de ensinos de Jesus usando esse tipo de figura de linguagem. É aqui que a gente vai encontrar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, certo? Muito bem. E aí nós temos o quarto evangelho, que é o evangelho de João, aqui no tópico 4. Ele não está listado entre os sinóticos pelo fato de haver nele relatos diferentes em relação aos outros três, isto é, possui poucas situações contidas nos outros. Por exemplo, nenhuma parábola é encontrada no evangelho de João, embora tenha ali outras figuras de linguagem, certo? Não tem. Ele já apresenta Jesus como o verbo encarnado que habitou entre nós. Então ele já... Por quê? Porque o evangelho de João ele é escrito para revelar a divindade de Cristo, certo? Por isso que é considerado o evangelho universal, não é? Universal. É nele que se destaca também o encontro de Jesus com inúmeras pessoas desejosas. Então é nele que a gente tem a mulher samaritana, é nele que a gente tem a mulher adúltera, é nele que a gente tem Nicodemos, é tudo lá no evangelho de João, certo? Que nós encontramos. Então, embora os 4 evangelhos eles sejam diferentes entre si e eles apresentem visões diferentes do evangelho de Jesus Cristo, eles não são excludentes, pelo contrário, eles se completam entre si. Um completa o outro. Um traz uma informação que o outro não traz. Que fique claro, não porque ele esqueceu, mas porque ele não viu com a mesma ótica, certo? Você pode fazer uma dinâmica na sala de aula. A dinâmica dessa aula aqui é muito simples, essa dinâmica, e você pode envolver todo mundo nessa dinâmica. Só para você fixar aquilo que os alunos vão fazer. Quer ver? A dinâmica que você vai fazer aqui para essa aula aqui é o seguinte: você vai pegar os teus alunos e você vai pegar uma história. Você vai pegar uma história da Bíblia, pode ser uma história da Bíblia, certo? E você pode levar ela escrita num papel, entregar para um aluno, certo? Esse aluno precisa contar essa história em detalhes para um outro aluno, que vai precisar contar a história em detalhes para um terceiro aluno, que precisa contar essa história. Então, assim, quanto mais pessoas tiver, tem que ser uma história rápida, certo?
Então, sei lá, você pode pegar aí a mulher que tinha um fluxo de sangue e você escreve lá, com as suas próprias palavras. Jesus estava andando acompanhado de uma grande multidão. Chegando a um determinado lugar, havia uma mulher enferma há 12 anos. Vai dando esses detalhes, porque depois isso aqui vai... Olha só. Começa a história assim, ó. Jesus estava andando por um lugar, seguido por uma grande multidão. Uma mulher estava doente há 12 anos. E ela queria muito tocar em Jesus. Mas era impossível por causa da multidão. Então ela pensou, eu vou por entre a multidão, toco na orla de suas vestes, na barra de suas vestes e saio correndo. Quando ela tocou e saiu correndo, Jesus parou tudo e perguntou, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Se você contar até aí, já está suficiente só para fazer a dinâmica. Você conta isso aqui para o primeiro aluno, você pode, eu estou dando só um exemplo, tá? Você faz o texto que você quiser. Você leva esse texto escrito para o primeiro aluno, ele lê, beleza? Você pega o papel dele e fala, agora conta para ela o que você escutou. Conta. Mas não fala para ninguém, conta só para essa pessoa. Ouviu? Beleza, agora conta pro do lado. Sem falar alto, só vocês dois. Se for necessário, se afasta ali as pessoas. Agora conta pro outro, conta pro outro. Quando chegar no último, vamos colocar aí 7, 8 pessoas, tá bom? Para tiver 20 pessoas na tua classe, certo? Mas é legal você colocar perto de 10 pessoas, sei lá, 8, 9 pessoas. Então, ó, você vai dar um papel com a história pro primeiro. O primeiro vai ler a história, leu? Legal. Agora conta a história para ele. Só para ele. Agora você conta pro outro. Só pro outro. Voz baixa, vai no cantinho, conta. Conta, conta. Quando chegar no último... Contou? Beleza. Agora fala a história. Irmão, é 100% de chance que esse último não vai falar com as mesmas palavras que esse primeiro. Certo? Ele não vai falar. Por quê? Porque é impossível isso acontecer. Não tem como. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Relatando coisas diferentes. Certo? Agora, por outro lado, quando se trata do evangelho, essa diferença de relato, ela, na realidade, ela confirma a veracidade do evangelho. Por quê? Porque, embora o relato seja diferente de cada evangelista, mas, em momento algum, compromete a história. Apenas acrescenta algo que o outro não viu. Por obra de quem? Do Espírito Santo. Então, com essa dinâmica, o que você vai mostrar? Que se a escrita bíblica fosse uma atividade meramente humana, não havia a menor possibilidade desse livro, escrito por pessoas diferentes, ser tão coerente, ser tão completo. O que atesta, o que comprova, uma das coisas que comprovam que esse livro é a palavra de Deus, é que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que escrito por pessoas diferentes, em ambientes diferentes e para pessoas diferentes, ele não se contradiz, pelo contrário, os relatos se completam. Eita, faz essa dinâmica lá, vai ficar muito bonita na sua sala de aula. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.